Quando as nuvens escuras cobrem o céu, as pessoas gritam em desespero e procuram um esconderijo. Mas o refúgio que encontram não os protege do desastre que está prestes a começar. No horizonte, um enorme tornado se aproxima através da escuridão. A forte chuva que trouxe inundou tudo, e até as árvores e as montanhas não conseguiram resistir ao poder desse desastre natural e desapareceram debaixo d'água. Mas em meio a todo esse caos, havia um navio flutuando sobre a água, nada afetado pela catástrofe. Isso não foi nem coincidência nem sorte, pois o poder absoluto que lançou o dilúvio sobre a terra ordenou que seus profetas construíssem o navio. Esta arca é uma esperança para os sobreviventes e um bom sinal de um novo começo. Esta é a arca do profeta Noé. Esta é uma das histórias mais famosas da história da humanidade e é o tema de muitos filmes. Você pode pensar que o mundo inteiro sabe disso. Como você sabe, há uma diferença fundamental entre as narrativas cristã e islâmica. Hoje vamos olhar para esta história da perspectiva do Alcorão e da Bíblia e comparar as semelhanças e diferenças entre os dois. Que tipo de conflito o profeta Noé encontrou? Qual é a causa desta grande inundação? Como é que as coisas chegaram a este ponto? Como as pessoas a bordo sobreviveram ao desastre? O que aconteceu quando tudo isso acabou? Se estiver pronto, vamos começar, Noah. Ele nasceu na região conhecida como Mesopotâmia. Ele era um homem respeitado, bem conhecido e reto que viveu entre seu povo por muitos anos, mas viveu em uma sociedade completamente diferente da dele. Um país onde os fortes oprimiam os fracos, onde as pessoas estavam moralmente corruptas, onde o mal e a arrogância tomavam posse de seus corações. Eles fazem estátuas de homens sábios das nações que morreram no passado, e então seu amor por eles se transforma em adoração. Finalmente, eles esqueceram seu verdadeiro Criador, para o qual Noé, que ele descanse em paz, foi enviado. Ele trabalhou duro dia e noite para avisá-los sobre suas práticas erradas e tentou convencê-los a abandoná-las. Os detalhes relacionados à construção de sua famosa arca não são mencionados na Bíblia, mas esses detalhes podem ser encontrados nos versículos 9 e 50 da Sura Al-Araf do Alcorão. Deus disse: "Não, mas nos enviou ao seu povo, dizendo: ó povo, adorai a Deus, que não há outro Deus, senão Deus. Temo sobre vós o castigo de um dia terrível. Noé, que ele descanse em paz, fez tudo para salvar seu povo das trevas e da corrupção em que estavam mergulhados. Mas seu povo respondeu às vezes com escravidão, ignorando-o e às vezes afastando-se dele. Eles acusaram seu profeta de se desviar e tentaram intimidá-lo com todos os tipos de insultos. Eles insistiram em suas falsas crenças e disseram: não renunciais aos vossos deuses, nem à amizade, nem ao tempo, nem ao alívio, nem ao obstáculo, nem à águia. Eles rejeitaram o convite de Noé, pensando que ele estava buscando um benefício pessoal, mas a resposta de Noé foi clara: que recompensa eu te pediria se ele recompensasse apenas o Senhor dos mundos? Mas continuaram a duvidar de Noé e ridicularizando-se dele e de seus companheiros. Disseram que acreditavam e seguiram Noé. Apesar dos pecados deles, Noé ainda teve misericórdia e quis protegê-los do castigo iminente. Apenas alguns acreditam nele, enquanto o resto continua a enganá-los e a persegui-los dia após dia, e a situação se torna insuportável. Depois de muitos anos de chamado, ele percebeu que, independentemente do que ele fez, seu povo não abandonaria a idolatria. Como último recurso, ele invocou seu Senhor e lhe ofereceu doações. Meu Senhor disse: o meu povo é mentiroso. Abra uma porta entre mim e eles, para que eu e os fiéis que estão comigo sejam salvos. O profeta Noé lutou por seu povo por muitos anos, antes de abandoná-lo até o último momento, suportando todos os tipos de injustiças e torturas. E agora, ele está esperando o julgamento de seu Senhor entre ele e seu povo. Então, qual é a decisão de Deus? Vamos chegar a tudo isso, mas antes de continuar a ver como a Bíblia descreve esta parte da história, Noé era um homem justo e irrepreensível entre os homens de seu tempo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E a terra estava corrupta aos olhos de Deus, cheia de violência e injustiça, porque todos os homens da terra corruptaram os seus caminhos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que os pensamentos dos seus corações eram malos em cada momento. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem, ficando profundamente triste. De acordo com a Bíblia, a série de eventos que levaram ao arrependimento de Deus começou quando algumas criaturas chamadas filhos de Deus queriam se casar com mulheres humanas, quando a humanidade começou a se reproduzir na terra e dar à luz filhas.
Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas como quiseram. Através desses casamentos, o mal se espalha pela terra e a humanidade se torna injusta. Apagarei o homem que criei da face da terra, diz o Senhor. E com eles estão animais, pássaros e todas as criaturas que rastejam na terra, porque me arrependo de ter me criado para eles. Quanto ao Alcorão, não há menção ao remorso de Deus. Na verdade, isso não pode acontecer, porque o remorso é devido à fraqueza, como cometer erros, ou à incapacidade de prever as coisas. Como o conceito de Deus no Islã é completo, essas qualidades incompletas não podem ser atribuídas a ele. Finalmente, depois de esperar por um longo tempo, a ordem do céu veio. Então qual é essa ordem? Deus disse a Noé: nós revelamos a Noé: ninguém do teu povo crê, exceto aqueles que fizeram. Portanto, não te preocupes com o que eles fizeram. Faça a arca pelos meus olhos e pelas minhas revelações. Não me fales por causa dos iníquos, porque eles estão afogados. Na Bíblia, Deus ordenou a Noé que fizesse isso. Faz-te uma arca de madeira de cipreste, e faz-te nela uma câmara que será revestida de asfalto por dentro e por fora. Dessa forma, você pode construí-lo. A arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Depois de dar mais e mais detalhes sobre a arca, Deus disse que, de acordo com a Bíblia, eu trarei o dilúvio para a terra e sua família, cada criatura sob o céu, cada criatura na terra me destruirá. Mas eu estabelecerei a minha aliança com você, e você e seus filhos, suas esposas, as esposas de seus filhos, entrarão na arca com você, de acordo com o relato cristão, a humanidade. Apenas a família de Noé embarcou na arca, e nos relatos islâmicos, embora em pequenos números, todos os crentes embarcaram na arca, mas nem todos os membros da família embarcaram na arca. Ele iria deixá-los subir, e isso causou uma das maiores agonias da vida de Noé. Noé começou a construir a arca como Deus ordenou. Quando os idólatras viram que ele estava construindo a arca, começaram a rir dele. Dirão que deixei a profecia e me tornei carpinteiro. Você constrói a nave no centro. Droga, como você vai fazer isso navegar? Na verdade, não havia mar onde Noé construiu a arca. Então como a arca se moveria? A sério? Noé ignorou essas coisas e continuou a cumprir as ordens de Deus. Ele estava convencido de que seu mestre todo-poderoso poderia fazer qualquer coisa e que ele nunca iria quebrar sua palavra. Então ele continuou a construir, mesmo quando as nossas ordens chegarem, ratos assados. Dize-lhes: de cada casal teremos 2 filhos, e em vossas famílias restará apenas aquele que falou e os que creem. Apenas alguns estavam seguros, e para manter a vida onde a arca da princesa Noé estava atracada, ele pegou um par de cada criatura, que também é mencionado na Bíblia. Mas há uma diferença interessante, que é mencionado em 2 passagens diferentes, mas com um número diferente de pares de criaturas. Você deve trazer um par de todas as criaturas para a arca. Deixe-me viver contigo. Mas no 7º versículo, ele diz isso: 7 pares de cada animal puro, um macho e uma fêmea, e 7 pares de cada animal impuro, um macho e uma fêmea, de cada espécie de ave, um macho e uma fêmea, para a salvação da sua descendência na terra. Um par de criaturas no 1º versículo, e 7 pares de criaturas no 2º versículo. Noé, que ele descanse em paz, cumpriu o que seu Senhor lhe ordenou. E agora finalmente chegou a hora de anunciar a vinda do dilúvio. A inundação fez a água jorrar do chão. E aquela. Noé tinha 600 anos, de acordo com a Bíblia. Mas, de acordo com o Alcorão, ele viveu entre seu povo por 950 anos, convidando-os a retornar a Deus. O registro bíblico é 17 de fevereiro daquele ano. Os crentes e os animais embarcaram na arca em pares. Em seguida, nuvens escuras começaram a aparecer no céu, trazendo uma chuva forte e incrível. À medida que a água subiu, os barcos estacionados em terra começaram. O povo de Noé também se levantou lentamente, recusando-se a crer nele e ridicularizando-o em seu chamado. Chocados ao perceber que havia chegado a hora de contas, eles começaram a procurar um lugar para escapar, mas em vão, como se o céu se fosse aberto. A água flui rápido, e a água da nascente jorrou. Deus enviou este grande dilúvio sobre uma nação que perseguiu os profetas por muitos anos. De acordo com a Bíblia, a nação não mudou de ideia de negá-la durante todo o período, e a história tornou-se um exemplo para as gerações futuras. Todos os filhos de Noé estavam na arca, mas o Alcorão menciona que um de seus filhos não entrou na arca porque ele não acreditava em Noé no Alcorão. Ele não menciona o nome deste filho, mas ele menciona o diálogo.
e ela os carrega como uma onda, como uma montanha. Noé chamou seu filho, e ele estava em reclusão. Benir, quantos de nós não estejas com os incrédulos? Savi disse a uma montanha que me isolava da água. Respondeu: ninguém obedece à ordem de Deus, exceto o misericordioso. As ondas os cobriram, e ele estava entre os afogados. Imagine o pai nesta situação. Ele não só disse, meu filho, mas também disse, meu filho, mostrando-lhe grande amor e misericórdia. Depois de todas essas dificuldades, ele agora testemunhou esse comportamento de seu filho, e então o viu se afogar diante de seus próprios olhos. Imagine o quão devastador isto foi para a psicologia de Noé, à medida que a tempestade fica cada vez maior. Graças a Deus, o navio da salvação dos crentes é capaz de resistir às ondas enormes. Como capitão desta arca cheia de crentes, Noé continuou a cumprir seus deveres durante a tempestade. O dilúvio durou muitos dias, e cada dia no convés foi um teste para a paciência dos crentes. Embora tenham estado física e mentalmente exaustos durante esse longo período de tempo, sua fé lhes deu a força para perseverar e seguir em frente. O céu finalmente amanheceu, e a raiva da enchente diminuiu. Deus pousou a arca em paz no topo da montanha. Esta cena é descrita no Alcorão e diz: ó terra, engula a tua água, ó céu, decole, irrite a água, resolva o problema, melhore a qualidade e deslonge do povo injusto. A Bíblia diz que as águas caíram gradualmente, e depois de 150 dias, as águas começaram a recuar, e no 7º dia do mês, o barco parou no Monte Ararat. Mas este dilúvio cobriu toda a terra? Ou afeta apenas uma determinada área? Embora a Bíblia diga explicitamente que cobre toda a terra, o Alcorão não diz nada explicitamente sobre isso. Entre os estudiosos que interpretam o Alcorão, alguns pensam que é geral, e outros que é local. Mas quando falamos do Criador dos céus e da terra, e de um de seus maiores milagres, as áreas afetadas não são diferentes, porque Deus, com poderes ilimitados, é capaz de fazer tudo sem restrições. Devíamos prestar atenção. A Bíblia descreve os acontecimentos que ocorreram depois que a arca se apoiou, quando Noé construiu um altar para o Senhor e tomou todos os animais e pássaros puros como holocaustos. Deus sentiu a fragrância e disse em seu coração: não vou mais amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos. Embora o coração do homem tenha sido inclinado para o mal desde a infância, não vou destruir todas as criaturas como antes. Se você se lembra do versículo 6 do livro de Gênesis, onde se refere que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos e, portanto, decidiu destruí-los. E no versículo 8, Deus parece decidir causar um dilúvio em um momento de ira. Então, quando tudo acabou, ele é acalmado por um cheiro agradável, e ele percebeu que cometeu um erro. Como você pode atribuir a Deus essas qualidades? Outra história surpreendente registrada na Bíblia é o capítulo 9, onde Noé é dito ser um fazendeiro, e começou a plantar vinhas. Quando ele bebeu vinho, ficou embriagado e deitou-se nu na tenda. Quando Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, contou aos irmãos que estavam lá fora. Mas Sam e Jafete pegaram um vestido, colocou-o sobre os ombros e voltaram para trás, cobrindo o corpo nu de seu pai, com os rostos voltados para o outro lado. Um dos filhos de Noé, Cã, contou a seus irmãos sobre a situação de seu pai, Ásia, e cobriu seu pai com um vestido. Mas então algo chocante aconteceu. Vamos continuar lendo. Quando Noé despertou da embriaguez e conheceu o que seu filho mais novo havia feito, disse: maldito seja o cananeus, que seja escravo de seus irmãos. Ele também disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que os cananeus sejam seus escravos. Que Deus expanda Jafete, para que ele habite na tenda de Sem, e que os cananeus sejam escravos de Jafete. Primeiro, eles notaram o quão inapropriado era beber e embriagar-se, e depois, quando se trata dos profetas de Deus, eles se despiram. A segunda coisa é que, nesta passagem, é óbvio que foi Cam quem cometeu o suposto erro, ou seja, contou aos irmãos, o que na verdade não estava errado, pois ele encobriu a cena embaraçosa para o pai. Mas, curiosamente, a maldição não foi dirigida contra Cam, mas contra seu filho Canaã, cuja cauda não teve nada a ver com isso. Como poderia um profeta, que deveria ser um exemplo de justiça, agir assim? Como pode Deus colocar este ato como um bom exemplo na sua revelação para a humanidade? Pior ainda são os acontecimentos que testemunhamos na Idade Média por causa desta maldição.
Estas palavras amaldiçoam Canaã, que Canaã seja escravo de Sem, e Canaã seja escravo de Refaim. Desde o século XV, é amplamente acreditado que a maldição é a razão pela qual alguns seres humanos têm pele escura. Possivelmente, pode parecer difícil de acreditar que este versículo bíblico foi feito até mesmo para justificar a escravidão maligna dos africanos, mas é um fato histórico. O historiador português escreveu que os africanos que ele viu ligados em uma situação miserável devido à maldição de Noé sobre Câmias após o dilúvio, seus descendentes serão submetidos a todas as outras nações. Só olhar para essas coisas me deixa desconfortável. Alexander Bromal é um acadêmico afro-americano formado em... Ele escreveu em 1862 que a visão quase universal na cristandade era que o sofrimento e a escravidão dos negros eram o resultado da maldição de Noé. Obviamente, o próprio texto bíblico não menciona diretamente a cor da pele negra por causa dessa maldição. O clero cristão de hoje acredita que esta é uma interpretação completamente errada e que certamente não podemos julgar uma religião com base nos erros de seus fiéis. Mas o ponto mais importante é o que o próprio texto religioso contém. Estamos falando aqui de um grande profeta, Noé. Ele fez um esforço sincero e grande para o seu país, mas o que a Bíblia descreve dele é inimaginável. Quanto ao Islã, ele não aceita tais narrativas ou descrições de nenhum profeta. O Islã também não pode aceitar a ideia de que Deus revelou tal revelação para a humanidade, uma revelação que contém contradições e coisas que não são adequadas para os profetas. Você se lembra de quantos pares de animais no livro de Gênesis deveriam ser levados para a arca? Foram dados 2 números diferentes. Como pode Deus estar errado em sua revelação ou em algumas declarações nas histórias bíblicas sobre Deus? Deus é retratado como uma entidade que se arrepende porque ele não pode prever certas coisas ou porque ele não pode controlar sua raiva. Depois de se acalmar, o cabelo de pau. Essas descrições nunca podem ser corretas ou apropriadas, a menos que esteja livre de falhas. Mas quando olhamos para o Alcorão, descobrimos que a história é contada de uma maneira perfeita, sem qualquer contradição ou descrição desagradável. Eu descrevi Deus completamente de uma maneira digna de Sua Majestade, e à luz de tudo isso, como vimos nesta história, não seria correto dizer que Deus corrigiu narrativas imprecisas nos livros anteriores através da revelação do Alcorão? Ele o relatou da maneira mais precisa e verdadeira? Ou podemos dizer que Deus purificou as crenças falsas que o próprio Alcorão lhe impôs através da revelação do Alcorão? Ele também corrigiu falsas crenças cristãs sobre Jesus e declarou claramente que ele não era Deus, mas um dos maiores profetas enviados por Deus. Estamos todos em uma direção específica neste grande navio chamado Terra, e nosso mar é esse vasto espaço. Ao longo da história, houve milhares de profetas que, como Noé, levaram as pessoas a bordo desta arca, e Jesus. Ele também é um desses líderes. Todos eles tentam guiar as pessoas para o caminho certo. Mas quando a doutrina trazida por Jesus foi destruída, o navio foi entregue ao último capitão. Você também não acredita que este último líder é o profeta Muhammad, que Deus o abençoe e a paz, e que a bússola que guia o navio é o sagrado Alcorão?